Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que nos acompanha do plenário e também aqui da TV Câmara, canal 16, vereador Renato, vou lhe conceder, embora tenha visto o senhor ontem dizer para o vereador Chico Guerra não dar a palavra, mas é uma coisa que o senhor sempre conta desse vereador, qualquer vereador eu sempre vou dar uma parte, porque eu também peço e tenho sido atendido. Sua parte, vereador. Muito obrigado, vereador Ediló. E já justificando o meu pedido de uma parte, é que tem casos e casos, tem momentos e tem vereadores que a gente sabe que a gente pode conceder uma parte e também pedir a parte. Vossa Excelência é uma dessas pessoas, e lhe agradeço nesse momento. O que eu queria dizer é o seguinte, queria parabenizar a fala, bem rapidinho aqui, do vereador Paulo Périco, ontem, né, que falou sobre aquela questão de quem ganhou a licitação, né, para comandar lá a nossa UPA da Zona Norte. Esse é o trabalho de um vereador, né, na minha opinião. Não estou aqui querendo ensinar ninguém. Agora, a mesma coisa o vereador Eloy Frisso. Veio, fez a fala, né, de uma forma cordial, fazendo uma denúncia, né. Outros vereadores fazem uma fala propositiva, né, e eu acredito que é por aí o diálogo, vereador, que os senhores tanto pedem, né, tanto clamam, né, essa fala, né, porque nesse sentido os senhores, Vossa Excelência, estão auxiliando, estão ajudando o governo, né, e a nossa cidade de Caxias do Sul, como o senhor já fez também algumas vezes. Então, só para fazer esse registro, e nós vamos averiguar a situação, com muita cautela, é claro, e uma vez, se for constatada alguma coisa, será tomada as devidas providências. Muito obrigado. Alô, vereador Renato Nunes, Vossa Excelência tem razão. O povo é o melhor fiscal e nenhuma administração tem olhos para enxergar tudo. Então é importante que se traga isso e que se averigue com muita cautela, com muito cuidado, né? Não se vá na primeira. Mas, trazido aqui pelo vereador Eloy Frisso, que tem as fotos, já encaminhou, ela tem toda a legitimidade e deve ser investigada. Senhores vereadores, eu pedi a palavra hoje, senhor presidente, porque não dá para deixar passar batido. Hoje são 63 anos da morte de Getúlio Vargas. Partido Trabalhista Brasileiro, junto com o PDT, que também é da mesma vertente, da mesma origem, partidos que se formaram lá no velho trabalhismo do Getúlio Vargas, ficaram órfãos muito cedo, do pai dos pobres, do Getúlio Vargas, que, odiado por alguns e admirado por outros, mas fez a diferença na política brasileira. Olha, quando a gente vê aí obras e obras, instituições, legislação, órgãos criados para resolver o problema de um país que iniciava o seu processo de industrialização, tu vai ver, tem o dedo do Getúlio Vargas. Esse homem deixou uma marca muito importante e o Partido Trabalhista Brasileiro, então, faz hoje uma referência ao culto, à memória daquele homem que, com o seu gesto, ele retardou em 10 anos o golpe militar. Estava em curso um golpe militar já em 1954. E o Getúlio, com o seu gesto, ele retardou em 10 anos o que depois não foi evitado em 31 de março de 64, também com outro trabalhista no governo, João Goulart, porque essas pessoas, ao defender os pobres, elas causavam um problema muito sério para a exploração, para o capitalismo selvagem que avançava sobre o país e que até hoje nós estamos aí com ele disfarçado via instituições bancárias, via alguns corporativismos que sugam o suor e o trabalho da população brasileira. Seu à parte, vereador Cassino. Apenas aproveitando essa data, eu gostaria de saudar os colegas do PTB, que fazem parte dessa Câmara, do PDT, que somos todos da mesma vertente, né? E eu queria dar um pequeno depoimento histórico por me lembrar exatamente dessa data
ocasião em que houve uma espécie de uma comoção nacional. Naquele tempo existia apenas o rádio. Então, o rádio era o grande veículo, todo mundo só tinha essa alternativa de comunicação, praticamente, porque o jornal sempre vinha atrasado, mas o rádio era o grande meio de comunicação da época. E naquela manhã, quando deu a notícia na rádio da morte do Getúlio, eu me lembro como se fosse hoje, a minha mãe dirigiu-se até a janela e chorou copiosamente. E ficou essa imagem gravada na minha tela mental, dizer que provavelmente nas proporções foi uma comoção nacional até maior do que a do Tancredo, considerando o tempo e os meios de comunicação. Então foi uma comoção, como eu disse, nacional, de grande dimensão, e que até hoje está gravada na minha memória, naquele dia, 24 de agosto de 1954, eu tinha apenas 7 anos, mas ficou perpetuado na minha memória cerebral essa data até os dias de hoje. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Cassina. Eu tinha 2 anos, não me lembro, mas ouvi depois muito meu pai contar sobre a comoção que causou. O pai tinha um comércio no interior do Passo Fundo e a comoção foi muito grande, inclusive o povo acabou promovendo o verdadeiro quebra-quebra, inconformados, porque existia muito a suspeita de que ele houvesse sido assassinado. Seu à parte, vereador Périco. Obrigado, vereador. Adiló, eu gostaria de colocar também os parabéns à sua colocação e à lembrança, porque, no meu modo de entender, o Getúlio Vargas é e será o maior presidente da história do Brasil. Outros estão tentando, mas não vão conseguir fazer o que ele fez. No dia do seu enterro, 1 milhão de pessoas estavam na praia de Copacabana. E é bom que a gente lembre que não existia a Rede Globo, que era contra ele, a Rádio Globo, o Jornal Globo, com a Fafá de Belém, já tudo produzido para a música do hino nacional, quando aí teve o enterro do Tancredo Neves. Não existia isso, não existia isso. Existia apenas a Voz do Brasil, que foi criada pelo presidente Getúlio Vargas. Então hoje nós temos muitas coisas. Nós temos o BNDE, que quando ele montou o BNDE foi justamente para o desenvolvimento de pequenas indústrias, e não para fazer coisas em outros países, era para as indústrias do Brasil, para as pequenas indústrias do Brasil. Ele criou a Petrobras, que conseguiram acabar, criou a Vale, criou as grandes empresas estatais. Por quê? Porque ele sabia que o Estado tinha, naquele momento, que entrar com verba para depois haver o desenvolvimento. E foi ele que criou o quê? As indústrias de base no Brasil. Sem as indústrias de base, o JK não conseguiria trazer nenhuma empresa para cá. Companhia Vale do São Francisco, levando eletricidade para o Nordeste brasileiro. E criou uma coisa que está muito importante hoje, senhoras e senhores, a Polícia Federal. Essa instituição foi criada também pelo presidente Getúlio Vargas. Né? Então, parabenizo essa data é muito importante. Eu não tive a oportunidade de ler os jornais ainda hoje, mas eu quero ver se os jornais hoje falam alguma coisa desta data. Obrigado, vereador Adiló. Obrigado, vereador Périco. Sempre é muito importante a sua contribuição e o seu testemunho trazido ontem aqui, né, do Tancredo Neves, ser uma das primeiras pessoas a adentrar o quarto do então presidente morto. E Eletrobras também, muito bem lembrado aqui pelo vereador Rafael Bueno. Quer dizer, tu vai mexer o que tem de coisa feita, iniciada por ele, mas o grande gesto dele foi conseguir retardar o golpe militar que depois aconteceu em 1964. Os governos que o sucederam não tiveram condições de impedir o avanço dessa pressão e tal. Em que pese a ditadura ter feito também o seu papel em termos de governabilidade, né? Mas se quebrou um período de democracia, um período de crescimento, de voz do povo, e como Vossa Excelência bem lembrou, toda aquela mobilização foi pelo sentimento de ter ficado órfão do povo, das pessoas mais humildes. Em todas as camadas houve a comoção pela perda desse grande presidente. Então,
deixamos aqui registrado em nome do... Só para encerrar, senhor presidente, 63 anos da morte desse grande estadista Getúlio Vargas. Obrigado, senhor presidente.